A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 7. As ofertas dos príncipes. Versículo 1. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, como todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou. Versículo 2. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Versículo 3. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Versículo 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 5. Recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E os darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Versículo 6. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. Versículo 7. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Versículo 8. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário, e o levavam nos ombros. Versículo 10. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. Versículo 12. O que no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Versículo 13. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 14. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 15. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 16. Um bode para expiação do pecado. Versículo 17. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Versículo 18. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar.
Versículo 19. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 20. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Versículo 21. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 22. Um bode para expiação do pecado. Versículo 23. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Versículo 24. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 25. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 26. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Versículo 27. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 28. Um bode para expiação do pecado. Versículo 29. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Versículo 30. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elezur, filho de Sedeur. Versículo 31. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 32. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 33. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 34. Um bode para expiação do pecado. Versículo 35. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elizur, filho de Sedeur. Versículo 36. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Versículo 37. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 38. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 39. Um novilho, um carneiro,
um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 40. Um bode para expiação do pecado. Versículo 41. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. Versículo 42. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 43. Versículo 43. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 44. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 45. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 46. Um bode para expiação do pecado. Versículo 47. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 48. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. Versículo 49. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 50. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 51. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 52. Um bode para expiação do pecado. Versículo 53. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. Versículo 54. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 55. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 56. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 57. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 58. Um bode para expiação do pecado. Versículo 59. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes,
5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 60. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Versículo 61. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 62. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Versículo 63. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 64. Um bode para expiação do pecado. Versículo 65. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. Versículo 66. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. Versículo 67. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos. Uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 68. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 69. Versículo 69. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 70. Um bode para expiação do pecado. Versículo 71. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. Versículo 72. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 73. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 74. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 75. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 76. Um bode para expiação do pecado. Versículo 77. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 78. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã.
Versículo 79. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Versículo 80. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 81. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Versículo 82. Um bode para expiação do pecado. Versículo 83. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Versículo 84. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Versículo 85. Cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. Versículo 86. 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Versículo 87. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. Versículo 88. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. Versículo 89. E, quando Moisés entrava na tenda da consagração para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim com ele falava.